Eu recebo muitas dúvidas porque a maioria das pessoas acha que fibrose ela só acontece na parte do abdômen e muitas pessoas então sentem incômodos em outras regiões e não sabem do que se trata. Então, nesse vídeo de hoje, eu trouxe alguns casos que eu já atendi no meu consultório de pacientes que tiveram fibroses em regiões que muitas vezes ninguém imagina, como que essas fibroses se apresentam, o que pode ser feito para melhorar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira. Para você que ainda não me conhece, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um pouco mais sobre o meu trabalho e o meu site, minhas outras redes sociais, para que você possa acompanhar por lá também. Bom, eu recebo muitas dúvidas em relação às fibroses, porque as pessoas acham que realmente as fibroses elas só acontecem ali na região do abdômen e claro que as fibroses na região abdominal elas são muito mais perceptíveis, mas qualquer região que foi realizada a lipoaspiração está propensa a ter fibroses. Então eu trouxe aqui alguns casos de pacientes que eu atendi no consultório para poder ilustrar isso melhor e tirar a dúvida de muitas pessoas que acabam sentindo incômodo em outras regiões e não fazem ideia que isso pode ser decorrente da formação de fibroses. Então, para vocês terem uma ideia, igual essa paciente que eu atendi, ela me procurou, ela estava com muito incômodo na região das costas, porque ela fez lipo, na verdade, em todas as costas, na região dos flancos, mas onde mesmo estava incomodando era nessa região próxima à axila. E quando eu avaliei, realmente vi a presença dessas fibroses, elas ficam realmente muito aparentes e geram muito desconforto. Essa paciente ela reclamava de incômodo, dor para fazer alguns movimentos simples, como por exemplo para abraçar outras pessoas, ela sentia muito incômodo para poder pegar um objeto no chão. Então são sensações que caracterizam ali ter a presença de uma fibrose e com ela a gente fez algumas sessões de tratamento e já melhorou rapidamente. Ela estava com 35 dias de pós-operatório, né, fazendo as sessões de drenagem, mas esse incômodo não ia embora com as sessões. Então nós fizemos uma abordagem específica aí para o caso dela e melhorou, né? Ficou normal, tanto que visualmente nem percebe-se mais nenhuma fibrose. Então é comum sim, onde a cânula ali, o trajeto que a cânula faz, acontecer essa formação de fibroses em cordão e que geram realmente muito incômodo para os pacientes. Outra região muito comum também de se ter fibrose, e as pessoas não sabem disso, ficam aguentando ali a dor, o incômodo, sem saber o que fazer, é na região axilar, por exemplo, quando se faz a cirurgia de mama associada a lipo nessa região dessa gordurinha aqui, que incomoda muitas mulheres. E acontece de ter fibrose nessa região ali no pós-operatório, a pessoa não sabe, muitas delas nem estão fazendo algum acompanhamento, porque nem todos os cirurgiões ou cirurgiãs indicam fazer algum pós-operatório na cirurgia de mama. E elas ficam ali com fibrose, essa fibrose pode inclusive atrasar a redução mesmo, a diminuição do edema ali da mama, como foi o caso de uma paciente também que eu atendi, que ela estava com quase 2 meses de pós-operatório, apresentando uma mama ainda muito maior que a outra. É claro que é muito importante a gente avaliar para ver se não está acontecendo algum outro processo na região. Isso que eu utilizo no meu consultório, a termografia, para poder auxiliar aí nessa diferenciação. E como foi no caso dessa paciente, vimos que estava tudo normal, que provavelmente seria um edema mesmo residual ali, e quando eu fui avaliar a região que ela me relatou que tinha feito a lipo, existia uma fibrose no local, provavelmente estava retardando mesmo a reabsorção do edema. Então é muito importante, vários pacientes apresentam essas fibroses e não sabem e muitas vezes ficam sem tratamento, né, sentindo incômodo ali na região por conta de falta de informação mesmo. Outra região que eu sempre pesquiso para ver se tem formação de fibroses, quando os pacientes me relatam que fizeram a lipo e a cirurgiã também fez a lipo na região pubiana. E a região pubiana acaba tendo uma propensão muito grande a haver fibroses,
porque a cinta e as talas, elas acabam não cobrindo essa região, a região ela fica ali sem um apoio, né, sem uma compressão, o que favorece a formação de fibroses no local. Acaba ficando muito inchada, os pacientes ficam muito preocupados se aquele vai ser o resultado final da cirurgia. Então, é uma região que é importante investigar para poder também buscar um tratamento específico para fibrose e melhorar e não ficar com nenhum tipo de incômodo nesse local. Como eu falei, então, a fibrose ela pode surgir em qualquer região que foi lipada. Então, por exemplo, eu já tive casos de pacientes com fibrose na região interna de coxas, né, que dá para ver bem nitidamente, bem visualmente aí na foto também. Então, precisa haver um tratamento específico para melhorar essas fibroses, para que esses incômodos não persistam no pós-operatório. E outro caso também que é comum ter fibroses e eles às vezes não sabem, né, não sabem o que pode estar acontecendo, são os homens que fazem a cirurgia de ginecomastia. Muitos acabam tendo fibroses na região, não sabem o que é e ficam com um volume ainda na mama depois da cirurgia, o que gera um descontentamento, porque eles fazem a cirurgia exatamente para diminuir o volume das mamas, mas a fibrose acaba deixando esse volume residual e ficam mesmo sentindo incômodos também. Às vezes essa fibrose é acompanhada de aderências, que vai gerar um aspecto inestético ali no local. Então, se você fez cirurgia de ginecomastia, está notando que ainda há um volume ali na mama, muitos deles acham que é gordura que o cirurgião, a cirurgiã deixou ainda no local, né? E não sabem que pode se tratar de uma fibrose. Existe então tratamento para isso, né? O tratamento para a fibrose, o mesmo tratamento que é feito, por exemplo, na região abdominal, ele vai fazer um efeito interessante aí também na região da mama. Bom, gente, então essas são as regiões que eu queria falar, mostrar aqui para vocês, né? Que não são tão usuais, a gente não vê as pessoas comentando tanto sobre isso, né? Não vê fotos de fibroses nessas regiões na internet, então essas informações acabam não chegando para muitas pessoas que ficam com essas fibroses, ficam se sentindo esse incômodo aí por muito tempo e sem necessidade, né? Então achei importante fazer esse vídeo para poder ficar claro que fibrose não é só no abdômen que acontece, para que vocês possam procurar um auxílio, um tratamento e não ficar aí sem saber o que está acontecendo. Eu vejo vocês em breve no próximo vídeo. Um beijo, até lá!